Eu chutei a imagem de Nossa Senhora com toda a minha força, gritando que Deus não existia. 30 segundos depois, estava morto no chão. E isso pode acontecer com você também. Sabe aquele momento que você xinga Deus porque as coisas deram errado? Aquela hora que você fala que Ele não existe, que tudo é mentira? Aquele dia que você zomba de quem tem fé, ri das coisas sagradas? Pois é, eu fazia isso todo dia. Achava que era esperto, que era mais inteligente que todo mundo que acreditava. Achava que nada ia acontecer comigo. Você deve estar pensando a mesma coisa agora. Ah, isso é papo de crente. Isso é história para meter medo. Era exatamente isso que eu pensava. Até o dia que morri. Até o dia que vi o inferno com meus próprios olhos. E sabe o que é pior? Você pode estar a um passo disso. Uma raiva, uma revolta, uma blasfêmia pode ser a última coisa que você faz na vida. Foi o que aconteceu comigo. Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e vou contar o pior erro da minha vida. Era uma sexta-feira, dia 15 de outubro. Tinha perdido meu emprego, minha mulher tinha me largado e levado as crianças, e descobri que meu melhor amigo estava saindo com ela fazia meses. Eu estava com tanto ódio que mal conseguia pensar. Passei o dia bebendo, xingando todo mundo. Quando passei pela praça, tinha uma procissão. Vi a imagem de Nossa Senhora. Alguma coisa estourou dentro de mim. Corri, empurrei todo mundo e chutei a santa com toda a minha força. Gritei coisas horríveis que não consigo nem repetir. A imagem quebrou toda no chão. Todo mundo ficou em silêncio. Um segundo depois, senti uma dor no peito, como se tivessem enfiado uma faca em mim. Caí duro. Meu coração parou. Enquanto o povo corria para me ajudar, minha alma já estava sendo puxada para baixo, para o lugar mais terrível que existe. Morri ali mesmo no chão da praça. E o que eu vi antes de conseguirem me trazer de volta, é por isso que não consigo mais dormir direito. Se você quer saber o que eu vi no inferno, o que Nossa Senhora me disse quando apareceu, e por que Deus me deu uma segunda chance para avisar vocês, se inscreva agora no canal. Esse relato pode salvar sua alma. Não ignore esse aviso. Eu ignorei todos os avisos e quase paguei o preço eterno. Aperte o like se você acredita que Deus ainda dá segundas chances e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, antes que seja tarde demais. Porque amanhã pode ser tarde demais para você também. Quando meu coração parou, primeiro veio um silêncio total. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio que gritava. Senti minha alma sendo puxada para baixo, como se tivessem amarrado correntes invisíveis em mim. Era uma sensação de queda livre, mas não no vazio. Era uma queda em direção a algo terrível que eu sabia que estava me esperando. O primeiro nível, vocês não vão acreditar. Era exatamente igual à minha cidade, mas tudo estava podre por dentro. As casas tinham a mesma cor, as ruas eram as mesmas, mas tinha um cheiro de decomposição que grudava na garganta. O céu era da cor de sangue velho, e não tinha sol nem lua, só uma claridade doentia que vinha de lugar nenhum. Vi pessoas que conhecia, mas elas não me reconheciam. Estavam presas em loops eternos dos seus piores momentos. Meu vizinho João estava lá, repetindo eternamente o dia que bateu na esposa. Ele levantava a mão, batia, ela caía, ele chorava, pedia desculpa, e começava tudo de novo, para sempre. Vi o desespero nos olhos dele, a consciência de que aquilo nunca ia acabar. Uma mulher que eu conhecia da padaria estava ajoelhada no chão, contando o dinheiro que desaparecia das mãos dela sempre que chegava no último centavo. Era o dinheiro que ela roubou da igreja, onde trabalhava como tesoureira. Eternamente contando, eternamente perdendo, eternamente recomeçando. As moedas queimavam os dedos dela, mas ela não conseguia parar de contar. Um cara que trabalhava comigo na oficina estava tentando consertar o mesmo motor para o resto da eternidade. Era o motor do carro que ele vendeu, sabendo que tinha defeito grave. A família que comprou se acidentou por causa do defeito. Ele sabia, mas vendeu mesmo assim. Agora consertava aquele motor para sempre, mas sempre dava o mesmo defeito. Mas isso era só o começo. O que eu vi no 7º nível... Alguns de vocês vão parar de assistir aqui, eu sei.
porque é uma realidade que nossa mente não foi feita para processar. Conforme eu descia, a temperatura mudava. Não era frio nem calor. Era uma sensação de estar sendo consumido por dentro, como se cada célula do meu corpo espiritual estivesse sendo devorada lentamente. No segundo nível, as pessoas não estavam mais sozinhas nos seus loops. Tinha criaturas observando, se divertindo com o sofrimento. Eram seres que já tinham sido humanos uma vez, mas que escolheram servir às trevas em vida. Agora, eram carrascos eternos de outros humanos. Tinham formas deformadas, como se o mal tivesse corroído a humanidade que existia neles. Um deles se aproximou de mim e sussurrou com uma voz que parecia lixa raspando em metal. Você também vai virar um de nós, Ricardo. É questão de tempo. Você vai começar como vigia, depois vai virar torturador. É assim que funciona aqui. Quem serviu ao mal em vida, serve ao mal na eternidade. Vi ex-políticos que tinham roubado verbas da saúde, torturando pessoas que morreram por falta de medicamento. Vi pastores que tinham enganado o povo coordenando a tortura de fiéis que perderam a fé por causa deles. A hierarquia do inferno é baseada no tanto de mal que você fez em vida. Quanto mais pessoas você destruiu, mais poder você tem para destruir outras. No terceiro nível, encontrei algo que me fez entender tudo. Era uma entidade que se apresentou como meu supervisor espiritual. Vocês sabiam que cada pessoa tem um? Eu não sabia. Essa criatura tinha a aparência de um homem de negócios, terno preto, gravata vermelha, mas os olhos eram buracos negros que pareciam sugar a luz ao redor. Quando ele sorria, eu via fileiras de dentes afiados como navalhas. Ele me levou para uma sala que parecia um escritório comum, mas as paredes eram feitas de almas em sofrimento, literalmente. As almas formavam a estrutura do lugar, e eu podia ouvir os lamentos delas ecoando baixinho. Era como se o próprio inferno fosse construído com a dor dos condenados. Ele me mostrou um livro com todas as vezes que zombei de Deus, que ri de quem tinha fé, que falei mal das coisas sagradas. Cada página era um dia da minha vida, mas só apareciam os momentos ruins. As vezes que fiz o bem não estavam ali. Esses momentos não contam quando você destrói a fé dos outros, ele explicou com aquela voz que soava como papel sendo rasgado. O livro tinha detalhes que nem eu lembrava. Aquele dia que passei na frente de uma igreja e fiz piada sobre o povo que estava entrando. Aquela vez que um colega me pediu para rezar pela mãe doente dele e eu ri da cara dele. Cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada momento que escolhi o cinismo em vez da compaixão. Nós estávamos esperando este momento há 26 anos, Ricardo, ela disse. Desde o dia que sua avó morreu, nós sabíamos que você chegaria até aqui. Foi aí que entendi. Aquela raiva toda, a separação, a perda do emprego, nada foi acidente. Tudo foi orquestrado para me levar exatamente àquele momento na praça. A entidade abriu outra seção do livro e me mostrou como tudo foi planejado. Era como ver um filme da minha vida, mas filmado pelos demônios. Eles mostravam as reuniões que faziam sobre mim, as estratégias que usavam para me derrubar aos poucos. A demissão não aconteceu porque a empresa estava mal. Aconteceu porque eles influenciaram meu chefe a me demitir justamente naquela semana. Vi a cena. Meu chefe estava em casa estressado com outros problemas e um demônio sussurrou no ouvido dele que eu era um funcionário problemático. Ele acreditou no pensamento, achou que era a ideia dele. Minha mulher não me traiu por acaso. Eles plantaram pensamentos na cabeça dela, fizeram ela se sentir solitária. Direcionaram meu melhor amigo para consolar ela. Vi como trabalharam os dois por meses, criando situações onde eles ficavam sozinhos, plantando atração, onde só existia amizade. Vi como manipularam a economia da região para que minha oficina perdesse clientes, como influenciaram outros mecânicos a baixar preços para me prejudicar, como fizeram meu fornecedor de peças atrasar entregas justamente quando eu mais precisava. Tudo calculado, tudo planejado, para me levar ao desespero. Porque um homem desesperado é mais fácil de ser empurrado para o pecado grave. E sabe o que é mais assustador? Eles me mostraram outras pessoas que estavam sendo preparadas da mesma forma.
Vi rostos de pessoas comuns, trabalhadores, pais de família, que estavam passando por sequências parecidas de desgraças, todos sendo moldados para um momento de explosão contra Deus. Vi um empresário de São Paulo que estava sendo preparado para queimar uma igreja. Vi uma professora de Minas Gerais que estava sendo moldada para blasfemar durante uma missa. Vi um jovem do Rio Grande do Sul que estava sendo direcionado para agredir um padre. Todos achando que os problemas deles eram só azar da vida. Talvez você seja uma delas. Talvez essas dificuldades que você está passando agora, essa raiva que cresce dentro de você, não sejam apenas azar. Talvez seja sua preparação. Talvez, enquanto você assiste este vídeo, eles estejam fazendo uma reunião sobre você, planejando qual vai ser o próximo golpe na sua vida. Lembrei da minha avó, das coisas que ela falava que eu achava que era superstição de velha. Ricardo, quando você sentir uma raiva muito grande vindo do nada, se benze. Quando você tiver vontade de falar mal de Deus, morde a língua. Quando você quiser quebrar alguma coisa sagrada, lembra que tem consequência. Ela sabia. Ela sempre soube que as trevas trabalhavam assim, mas eu achava que era coisa de gente antiga, sem estudo. Achava que o mundo moderno tinha evoluído além dessas superstições. Que erro terrível. Todos os sinais estavam lá. Nos últimos 3 meses antes daquele dia, eu comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava que estava chutando coisas, quebrando imagens, xingando. Não eram sonhos comuns. Eram tão vívidos que eu acordava com gosto de sangue na boca, com as pernas doendo, como se tivesse chutado alguma coisa de verdade. Acordava com raiva, sem motivo. Tinha dias que eu acordava já bravo, sem nem saber por quê. Xingava no trânsito mais que o normal, discutia com todo mundo por qualquer bobagem. Até com cliente eu comecei a ser grosseiro, coisa que nunca fiz na vida. Um dia, um cliente trouxe um carro com adesivo de igreja no vidro traseiro. Só de ver aquilo bateu uma irritação tão grande em mim que tive vontade de arranhar o adesivo com a chave. Consegui me controlar, mas a vontade foi real. Na época, achei estranho, mas não dei importância. Minha ex-mulher chegou a falar: Ricardo, você está diferente, parece que tem alguma coisa te controlando. Você não era assim. Eu ri dela. Chamei de louca. Falei que ela estava inventando desculpa para me largar, mas ela estava certa. Tinha alguma coisa me controlando mesmo. Comecei a ter aversão a coisas que nunca me incomodaram. Passou uma procissão na rua da oficina um dia e o som das orações me deu um nervoso inexplicável. Tive que fechar a porta e ligar o rádio alto para não ouvir. Quando algum cliente falava de Deus ou pedia para eu fazer um preço melhor pelo amor de Cristo, eu ficava irritado. Comecei a cobrar mais caro dessas pessoas só para contrariar. Era como se tivesse uma revolta crescendo dentro de mim contra tudo que fosse sagrado. No 5º nível do inferno, eles me mostraram quantas vezes minha avó tentou me proteger depois de morta. Vi cenas que eu nunca soube que aconteceram. Era como assistir um filme secreto da minha vida, onde apareciam os bastidores espirituais de tudo. Uma vez, quando eu tinha 20 e poucos anos, quase entrei numa briga de bar que ia acabar em morte. O cara estava armado, eu não sabia. Minha avó apareceu como um flash na minha mente. Lembrei dela falando: briga não resolve nada, meu filho. E eu recuei. Se não fosse isso, eu tinha morrido naquele dia. Outra vez, quase atropelei uma criança porque estava dirigindo com raiva depois de uma discussão. Foi ela que me fez pisar no freio. Vi ela no banco do carona, invisível, segurando o volante junto comigo. Quantas vezes ela desviou acidentes? Quantas vezes intercedeu por mim lá do céu? Quantas vezes orou para o anjo da guarda não desistir de mim? Mas naquele 15 de outubro, quando eu escolhi fazer o que fiz, nem ela podia mais me ajudar, porque foi uma escolha consciente. Foi eu decidindo chutar Deus na cara dele. Vi a cena do ponto de vista dela. Minha avó estava no céu, de joelhos, implorando para Jesus me dar mais uma chance. Ele não sabe o que está fazendo, Senhor. Ele está sendo manipulado. Mas Jesus respondeu: Ele sabe a diferença entre o bem e o mal, Maria, e ele escolheu o mal conscientemente. Foi a primeira vez que vi minha avó chorar depois de morta.
Lágrimas que caíam como estrelas do céu, direto no inferno onde eu estava. No 6º nível, me levaram para uma sala que parecia um tribunal. As paredes eram feitas de pedra preta que refletia todos os meus piores momentos como se fossem espelhos. Tinha uma balança gigante no meio, mas não era uma balança normal. Era uma balança viva que respirava, que gemia quando colocavam peso nela. A balança era feita de almas também. Almas de pessoas que tinham sido juízes injustos em vida. Agora, elas eram obrigadas a pesar eternamente os pecados de outros, sentindo na própria pele o peso de cada injustiça. De um lado, começaram a colocar todas as coisas boas que fiz na vida. Vi quando ajudei meu vizinho a reformar a casa depois que ele perdeu o emprego. Vi quando cuidei da minha mãe quando ela estava doente, dando banho nela, levando no médico, tendo paciência com o Alzheimer dela. Vi quando dei dinheiro para uma família que estava passando necessidade, sem querer reconhecimento. Vi quando parei para ajudar um acidentado na estrada, quando todo mundo passou direto. Vi quando adotei um cachorro abandonado e cuidei dele até ele morrer de velho. Cada boa ação virava uma luz pequena na balança. Eram luzes bonitas, quentes, que me faziam lembrar como era bom fazer o bem. Por um momento achei que talvez tivesse chance. Do outro lado, vocês não vão acreditar o peso que tem uma blasfêmia contra Nossa Senhora. Quando colocaram aquele momento do chute na balança, a coisa inteira tremeu. O chão rachou, as paredes balançaram. Todas as luzes do lado bom quase se apagaram como velas no vento. Mas não era só o peso físico da blasfêmia. Era o peso espiritual de tudo que aquele ato representava. A ingratidão por todas as vezes que fui protegido, a falta de respeito por quem me deu a vida, a escolha consciente do mal quando eu podia ter escolhido o bem. A balança nem oscilou. Foi direto para o lado das trevas, como se tivesse caído uma pedra de 1 tonelada. O barulho foi ensurdecedor, como se o universo inteiro tivesse suspirado de decepção. Mas espera, eu gritei. Eu ajudei pessoas, cuidei da minha mãe quando ela estava doente. Nunca matei ninguém. A entidade riu com uma risada que ecoou por toda aquela sala e me cortou por dentro como vidro quebrado. Ricardo, você matou a fé de muita gente. Cada pessoa que ouviu você zombar de Deus e começou a duvidar também, o peso disso está aqui na balança. Foi aí que eu vi as faces. Dezenas de pessoas que eu influenciei sem saber. Meu cunhado que parou de ir na igreja depois de uma conversa comigo num churrasco de família. Eu tinha falado que religião era coisa de gente fraca, que Deus não existe porque se existisse, não deixava tanta maldade no mundo. Ele me ouviu, concordou e parou de acreditar. Meu sobrinho que começou a zombar da religião depois que me ouviu. Um dia ele estava rezando antes de dormir e eu entrei no quarto dele rindo. Falei que ele estava perdendo tempo conversando sozinho. Ele nunca mais rezou. Tinha 15 anos na época. 15 anos. E eu destruí a fé dele com uma piada. Um colega de trabalho que estava passando por um momento difícil e procurou ajuda espiritual. Eu desencorajei. Falei para ele resolver os problemas sozinho, que Deus não ia ajudar em nada. Ele desistiu de buscar a fé e afundou na depressão. 2 meses depois, tentou suicídio. Uma vizinha que comentou que ia começar a ir na igreja para ver se melhorava a vida dela. Eu ri e falei que era melhor comprar um bilhete de loteria, que tinha mais chance de dar certo. Ela ficou com vergonha e desistiu da ideia. Cada face era um peso a mais na balança. Cada pessoa que eu influenciei negativamente se tornava cúmplice da minha condenação. Mas não porque elas quiseram, porque eu plantei a dúvida nelas. Vi adolescentes que ouviram minhas piadas sobre religião e cresceram sem fé. Vi adultos que estavam considerando voltar para a igreja e desistiram por causa dos meus comentários cínicos. Vi velhinhos que perderam a esperança porque eu falei que oração não resolve nada. E o pior ainda estava por vir. Quando me levaram para o 7º nível, eu já tinha desistido. A dor era indescritível. Não era só física, era uma dor na alma que vocês não conseguem imaginar. Era como se estivessem arrancando pedaços de mim por dentro, mas eu continuava consciente para sentir cada pedaço sendo arrancado. Imagine a pior dor que vocês já sentiram na vida.
multipliquem por 1000. Agora imaginem que essa dor não é só no corpo, é na alma também. É uma dor que atinge a essência do que vocês são, que corrói a própria capacidade de ter esperança. Eu implorava para parar de existir, gritava para me matarem de vez, para acabar com aquilo, mas não tinha como morrer. Se eu já estava morto, aquilo ia ser eterno. A palavra eterno ganha um significado completamente diferente quando você está no inferno. Não é só muito tempo, é para sempre, sem possibilidade de mudança. O 7º nível não era como os outros, era um vazio completo, mas cheio de presenças malignas ao mesmo tempo. Era como estar no espaço, flutuando no nada, mas cercado por criaturas que você sentia, mas não via. Elas sussurravam os meus pecados no meu ouvido, repetiam todas as vezes que neguei Deus, que zombei da fé, que influenciei outros a fazer o mesmo. Era um coro macabro que nunca parava. Milhares de vozes lembrando cada palavra cruel que saiu da minha boca, cada gesto de desprezo que fiz, cada oportunidade de fazer o bem que desperdicei. E o pior, elas falavam com a minha própria voz. Era eu mesmo me condenando eternamente. Foi quando ela apareceu. Nossa Senhora desceu naquele lugar terrível, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A luz que saía dela era tão forte que as entidades das trevas se esconderam nas sombras, mas não desapareceram completamente. Continuaram lá, esperando, sabendo que aquela visita era temporária. Mas o que mais me impressionou não foi a luz, foi o que ela tinha nas mãos. Eram os pedaços quebrados da imagem que eu chutei. Ela estava juntando um por um, com o cuidado de mãe juntando os brinquedos quebrados do filho. Cada pedaço era tratado como se fosse uma joia preciosa. Meu filho, ela disse, e a voz dela era como uma música que curava feridas que eu nem sabia que tinha. Era como ouvir a voz da própria bondade falando. Você não quebrou apenas uma imagem. Você quebrou o coração de todos que estavam ali orando por você sem você saber. Então, ela me mostrou algo que mudou tudo. Uma cena que aconteceu na praça 30 segundos antes de eu chegar lá. Uma velhinha estava ajoelhada na frente daquela imagem, com um rosário na mão, rezando baixinho. Consegui ouvir a oração dela. Virgem Maria, tem um homem de 38 anos que perdeu tudo na vida e está com o coração cheio de raiva. Protege ele, mãe. Não deixa ele fazer nada que vá destruir a alma dele. Essa velhinha estava rezando por mim. Ela nem me conhecia, mas o Espírito Santo tinha soprado no coração dela que alguém ia precisar de proteção naquele dia. E ela estava lá, intercedendo por um homem que ela nunca tinha visto na vida. Vi que não era a primeira vez. Aquela mulher rezava todos os dias por pessoas que nem conhecia. Era uma santa viva, uma dessas pessoas que Deus usa como instrumento de proteção no mundo. E justamente no dia que eu mais precisava de proteção, ela estava lá. Quando eu cheguei na praça e vi a procissão, na verdade eu estava vendo a resposta da oração daquela mulher. A imagem de Nossa Senhora estava bem ali, bem na minha frente, para me dar uma última chance de recuar, de pedir perdão, de escolher o bem. Mas eu escolhi o mal. Chutei exatamente a imagem que estava me protegendo. Nossa Senhora juntou todos os pedaços quebrados e eles se transformaram numa luz dourada nas mãos dela. Meu filho, ela disse, cada pedaço que você quebrou representa uma pessoa que vai sofrer porque você escolheu a raiva em vez do perdão. Mas eu posso restaurar tudo isso. Posso transformar sua queda na salvação de muitos. Ela me explicou que o plano das trevas era usar meu exemplo para desanimar outros fiéis. Eles iam espalhar a notícia do que aconteceu comigo para fazer as pessoas perderem a fé. Viu só? Até quem vai na igreja pode morrer de ataque cardíaco. Deus não protege ninguém. Mas ela podia reverter tudo isso. Podia usar minha história como testemunho de salvação, em vez de condenação. Podia transformar minha queda em degrau para outras pessoas subirem. Ela me deu uma escolha. Você pode ficar aqui e pagar pelo que fez. Ou pode voltar e avisar as pessoas sobre o que está acontecendo com elas. Mas se você voltar, vai carregar o peso de tudo que viu. Vai lembrar de cada detalhe deste lugar até o dia que morrer de verdade e vai ter uma missão.
eu escolhi voltar. Mas com uma condição que vocês precisam saber. Eu só tenho 1 ano para cumprir essa missão. Se eu não conseguir tocar o coração de pelo menos 1000 pessoas até outubro de 2025, eu volto para lá, definitivamente. É por isso que estou aqui, contando isso para vocês. É por isso que minha voz treme quando falo dessas coisas. É por isso que eu acordo todo dia sabendo que pode ser meu último dia de liberdade. Quando voltei à vida na praça, os médicos disseram que foi milagre. Meu coração ficou parado por 4 minutos e 23 segundos. Tempo suficiente para eu ver tudo o que precisava ver, para entender como funciona a guerra espiritual que acontece em volta da gente sem a gente perceber. Paramédicos me contaram depois que, quando chegaram, eu estava azul, sem pulso, sem respiração. A temperatura do meu corpo já tinha começado a baixar. Fizeram massagem cardíaca, usaram o desfibrilador 3 vezes. Nada. Me declararam morto às 17h42. Mas na 4ª tentativa, meu coração voltou a bater sozinho, como se alguém tivesse ligado um interruptor. O médico disse que nunca viu nada igual. O coração não só voltou a bater, como voltou a bater mais forte que o normal, como se estivesse novo. A primeira coisa que falei quando acordei foi: Nossa Senhora me mandou de volta. Ela disse que eu tenho uma missão. Os médicos acharam que eu estava delirando por falta de oxigênio no cérebro. Mas eu sabia que não era delírio. Era a verdade mais pura que eu já tinha experimentado na vida. Agora, eu sei a verdade. Vocês estão sendo testados todos os dias. Cada raiva que vem do nada, cada vontade de xingar Deus quando as coisas dão errado, cada impulso de zombar da fé dos outros. São testes. Testes para ver se vocês vão escolher o mesmo caminho que eu escolhi. E muitos de vocês estão sendo preparados para o mesmo fim que quase tive. Vocês acham que as dificuldades da vida são normais, que todo mundo passa por isso, que é assim mesmo. Mas não é. Tem uma guerra acontecendo pela alma de cada um de vocês, e vocês são os únicos que não sabem. Desde que voltei, Nossa Senhora me ensinou a reconhecer os sinais. Se você tem tido essas experiências, preste atenção. Raiva que vem do nada, principalmente contra coisas religiosas. Você está conversando numa boa e, de repente, quando alguém fala de Deus, bate uma irritação que você não consegue explicar. Pesadelos onde você está destruindo ou profanando algo sagrado. Você acorda perturbado, mas durante o dia esquece e acha que foi só um sonho ruim. Não foi. Foi treinamento. Eles estão te treinando para fazer na vida real o que você faz no sonho. Vontade súbita de discutir com pessoas religiosas. Você vê alguém falando de fé e sente uma necessidade de contradizer, de provar que a pessoa está errada, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto. Sensação de que Deus te abandonou quando as coisas dão errado. Em vez de pensar que pode ser um teste ou uma lição, sua primeira reação é culpar Deus e ficar com raiva dele. Impulsos de quebrar, chutar ou jogar fora objetos religiosos. Você olha para uma imagem, uma Bíblia, um terço e sente vontade de destruir. Pode ser só por um segundo, mas a vontade vem. Risos involuntários quando vê pessoas orando. Você não quer rir, mas escapa. Parece que tem alguma coisa dentro de você que acha graça da fé dos outros. Se você marcou 3 ou mais itens dessa lista, eles estão preparando você. Exatamente como fizeram comigo. Você está sendo moldado para um momento de explosão, um momento em que vai fazer algo irreversível contra Deus. Mas tem como se proteger. Nossa Senhora me deu 3 orações específicas que quebram essa preparação das trevas. Mas essas orações não são brincadeira. Não é para recitar de qualquer jeito. Tem que ser feito com fé verdadeira, com arrependimento sincero e com disposição de mudar de vida. A primeira oração é para quebrar as correntes espirituais que já foram colocadas em você. A segunda é para expulsar as entidades que estão influenciando seus pensamentos. A terceira é para criar uma proteção permanente, mas só funciona se você parar de alimentar os demônios com pecado. Mas eu só posso ensinar essas orações para quem provar que está levando isso a sério. Porque se você usar elas como superstição,
como fórmula mágica, elas podem se voltar contra você e piorar sua situação. Tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Quando Nossa Senhora me trouxe de volta, ela me deu uma visão do que vai acontecer nos próximos 18 meses. Uma onda de acontecimentos que vai testar a fé de milhões de pessoas no mundo todo. Vai começar com eventos que vão fazer muita gente questionar se Deus existe mesmo. Tragédias que vão acontecer justamente com pessoas que tinham fé. Escândalos na igreja que vão fazer muitos perderem a confiança. Crises econômicas que vão fazer as famílias se desesperarem. E no meio de tudo isso, as trevas vão intensificar o trabalho delas. Vão preparar mais pessoas como prepararam eu. Vão criar mais situações de desespero que levem à blasfêmia. E vocês que estão assistindo este vídeo não estão aqui por acaso. Cada um de vocês foi direcionado para cá porque tem um papel específico no que está por vir. Alguns vão ser testados como eu fui. Outros vão ser os instrumentos de salvação para quem está sendo preparado pelas trevas. Alguns de vocês vão ter a missão de orar por pessoas que nem conhecem, como aquela velhinha orou por mim. Outros vão ter que segurar a barra de parentes e amigos que vão passar pelo mesmo que eu passei. Alguns vão ter que dar testemunho em momentos decisivos, mas isso eu só posso contar no próximo vídeo, porque essa informação é pesada demais para ser colocada no final deste relato. Porque quando eu falar os nomes das 7 cidades brasileiras onde os testes mais pesados vão começar, vocês vão entender que isso não é teoria, é realidade. O que posso adiantar é isto. Se você chegou até aqui, até o final deste relato, já foi escolhido. A questão é, escolhido por qual lado? O lado que quer usar você para destruir a fé dos outros ou o lado que quer usar você para salvar almas? Não deixe para depois. Cada dia que você demora para se proteger é um dia a mais que eles têm para trabalhar em você. Cada dia que você ignora os sinais é um passo mais perto do abismo onde eu quase caí. Se você tem alguma coisa sagrada na sua casa, uma Bíblia, uma imagem, um terço, vá lá agora e peça perdão por todas as vezes que duvidou. Pode ser que isso salve sua alma do que quase aconteceu comigo, porque Ricardo Silva morreu em 15 de outubro. Quem está falando com vocês agora é alguém que teve uma segunda chance, alguém que viu o inferno de perto e voltou para avisar. E essa segunda chance está acabando.